Paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero ler com os irmãos mais uma vez o livro de Malaquias, capítulo 4, texto poderoso que o Senhor tem nos falado esses dias. Versículo 5: Eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Interessante essa ordem. Primeiro os pais aos filhos, depois os filhos aos pais. Quando nós falamos de edificação da casa de Deus, nós falamos de um exercício de paternidade. Deus é o nosso Pai. Então, o processo de edificação, a gente tem aprendido isso, ele começa fundamentalmente com Cristo reconciliando o mundo com Ele mesmo, como diz Colossenses capítulo 1, versículo 20. A aliança do Senhor na cruz é com o próprio Senhor. E isso é o que a Bíblia vai chamar de fundamento. Tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Foram as palavras de Marta quando saiu ao encontro de Jesus. Acontece que a gente tem aprendido que o processo de edificação ele continua através da igreja, realizado obviamente por Cristo através da igreja. Efésios 3:10, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades. 1 Coríntios 3:10, ninguém pode lançar outro fundamento a não ser Cristo Jesus, mas vem outro e edifica sobre ele. Então, queridos, isso é o que a gente chama de ministérios, é o que a gente chama de pais na fé. Um ministro, um líder é um pai na fé para uma geração. Então, querido, a paternidade é algo poderoso. E como isso tem sido mal interpretado e usado até de forma obscura e tem trazido tanta dificuldade. Quando nós vemos a dificuldade que nós temos de ver na igreja a submissão aos pais, a submissão, seja aos pais naturais e quem sabe até aos pais na fé, os líderes da igreja, os ministros esses que são de fato a expressão de Cristo na terra. Nós não estamos falando de uma submissão cega a homens que não refletem Cristo. Esses homens não merecem a nossa submissão. Agora, nós estamos falando de fato de uma submissão, de uma obediência a aqueles que realmente são expressão de Cristo na terra. Por que nós temos problema de encarar isso? Porque nós, às vezes, entendemos essa submissão como um ato de hierarquia. Nós entendemos que quando nós nos submetemos à palavra do Senhor na boca de outra pessoa, nós estamos nos colocando como inferiores a essa pessoa. E a nossa carne, o nosso homem natural não consegue compreender essa realidade. Eu quero trazer um texto para os irmãos, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, diz que nós somos, que o mundo nos considere como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. A palavra ministros aqui, uperetes, que é derivado do verbo remar. Ele quer, na verdade, dizer criado, servo, remador de baixa categoria. Nós tínhamos antigamente aqueles navios que eram movidos por escravos que ficavam no subsolo do navio, na parte mais baixa do navio, e estavam ali movendo para que o navio andasse. Isso são os uperetes. Em Mateus capítulo 20, versículo 25 a 28, Jesus diz o seguinte, Mateus 20, do 25 ao 28. O Senhor diz, Jesus chamou os a si, disse, bem sabeis que os governadores dos gentios os dominam e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Versículo 26. Não será assim entre vós, pelo contrário, todo aquele que entre vós quiser tornar-se grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja vosso escravo. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, querido, nós somos, como ministros, você como ministro, aos ministros que nos ouvem, nós não somos maiores do que ninguém. Ao contrário, nós somos servos. Então, quanto mais nós crescemos em
influência, menor precisa ser a nossa importância aos nossos próprios olhos. O problema de muitos não entenderem a obediência e a submissão a uma liderança do Senhor estabelecida através de pessoas. Nós precisamos lembrar que a edificação começou com Cristo na cruz, mas a edificação continua através da igreja, através de pessoas. Então, querido, quando nós nos submetemos a um pai na fé, ou a um pai natural em Cristo, nós estamos nos submetendo ao próprio Cristo, que habita nele. E a minha pergunta é, há um mandamento com promessa que diz, honra o seu pai e a sua mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Como um filho honra a um pai? Existe uma honra demoníaca, carnal, que tem sido pregada no Brasil, que um filho honra um pai dando dinheiro, dando coisas. Isso não pode ser aceito. A Bíblia diz que são os pais que entesouram para os filhos e não o contrário. Agora, a pergunta é, como um filho honra a um pai? Só há uma resposta, irmãos, obedecendo. Agora, como nós estamos entendendo essa questão da obediência, e nós entendemos isso, que o Senhor vai usar, assim como usou Marta, para chamar Maria, João capítulo 11, para ir ao encontro, a mais velha, a mais experiente, atuando num papel de pai, ouviu o Senhor, saiu ao seu encontro, reconheceu a glória de Cristo, o fundamento de Cristo. Ela disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo que havia de vir ao mundo. E depois que diz isso, ela volta e diz, o Mestre te chama, para Maria, a mais nova. E imediatamente Maria atende o chamado de Marta como sendo o chamado de Cristo, através de Marta. Irmãos, para que haja essa realidade, e aí eu termino dizendo que há uma ordem nesse versículo de Malaquias que não pode ser deixada de ser observada. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Primeiro, o coração do pai é convertido ao coração do filho. Depois, o coração do filho é convertido ao coração do pai. Há uma ordem. O pai se dá, o ministro se dá pelo filho, antes que o filho o obedeça. Não foi exatamente isso, irmãos, que Jesus fez na cruz? O que é a morte de Jesus, o que é a entrega de Jesus é o coração do pai se voltando, retornando, olhando para o coração dos filhos. Sem que Jesus tivesse o seu coração voltado para nós, como um pai volta-se para o filho, jamais nós poderíamos nos voltar para Jesus. Então, o que o Senhor diz, se o próprio Senhor veio ao mundo, não para servir, mas não para ser servido, mas para servir, assim também nós, como pais na fé, como aqueles que têm entendido o fundamento e que temos a responsabilidade de levar, sim, esse entendimento aos mais novos, nós precisamos nos converter aos filhos, nos converter a essa realidade, entender que nós estamos vivendo uma vida geracional, que todas as nossas decisões não são decisões que impactam somente em nós, mas são decisões que impactam nos filhos, sejam eles naturais ou filhos na fé. E somente depois disso nós veremos um coração de um filho se convertendo a essa realidade do Pai. Irmãos, eu sonho com o tempo em que nós não teremos mais problema de submissão, de desobediências no corpo de Cristo. Esse processo de edificação que começou com Cristo na cruz, ele precisa continuar através de ministros verdadeiros, mas há muita desobediência, há muita insubmissão. Talvez porque nós ainda não tenhamos compreendido o real sentido de paternidade e o real sentido de ministério. Nós como ministros e aqueles que não são ministros, mas que o Senhor possa nos curar desse entendimento. A nós como ministros, o Senhor nos cure, que a gente possa compreender que o mundo tenha que nos ver como
uperetas e não como hierarquicamente superiores. Essa exacerbação do poder de um ministro, esse exagero da importância de um ministro tem causado problemas terríveis, porque nos coloca numa posição hierarquicamente superior, e é óbvio que diante dessa realidade não deve haver submissão. Então, primeiro, o coração nosso precisa se converter aos filhos. Eu estou aqui para servir, nós estamos aqui para servir os nossos filhos e não sermos servidos dele. E depois, irmãos, os filhos, vendo isso, enxergando Cristo dentro de um ministro, dentro de um pai, eles terão a oportunidade de obedecer e de honrar os pais através da obediência. Eu fico pensando, por que Deus chamou Marta diretamente e Maria foi chamada também, mas não agora diretamente, mas através de Marta? Em ambos os casos é Deus quem está chamando. No primeiro caso, o Senhor agiu diretamente. No segundo caso, o Senhor usou um pai na fé para chamar um filho para o propósito. É assim que Deus age, é assim que nós devemos entender o processo da edificação do Senhor. E se houver uma conversão do pai ao filho, deve também haver uma obediência, uma conversão dos filhos aos pais. Que o Senhor possa nos abençoar, irmãos, e continuar nos ajudando a entender essa realidade tão poderosa que o Senhor tem ministrado aos nossos corações nesses últimos dias. Amém.